sábado, nós aqui na igreja estamos disponibilizando, oferecendo, vamos estar proporcionando para toda a igreja e convidados, amém? Um cinema, vamos estar proporcionando aqui um filme muito edificante, amém? Em nome de Jesus. Então, nós convidamos toda a igreja, né? Tudo que for arrecadado, tanto com a contribuição, com o ingresso de uma forma simbólica, também com a venda da cantina que vamos também proporcionar no sábado, a partir das 19 horas, tudo que for arrecadado, vamos estar investindo no reino de Deus, amém? Seja um contribuinte, continue sendo um investidor, um colaborador, um cooperador da obra de Deus. E aquela obra do Higino, a igreja, a nossa congregação lá do Sítio Higino é um templo próprio para a glória de Deus, amém? Onde o terreno está quitado, a igreja, as paredes já estão erguidas, levantadas, a armação de ferro já está posta no lugar, esperando só o teto e nós fazermos o reboco e o piso da igreja, amém? E Deus vai usar, vai incentivar cada um de nós a investir no seu reino. Então, vamos investir, vamos convidar mais um, vamos convidar, vamos divulgar, sábado às 19 horas, quem puder vir, venha, amém, convide mais um, nos ajude a divulgar, em nome de Jesus, glória a Deus. No final do culto, nós queremos reunir todos os jovens que se encontram hoje na igreja, amém? No final do culto, por favor, todos os jovens, por gentileza, venham aqui para frente. Nós vamos estar reunindo todos os jovens que se encontram hoje. Queremos passar avisos importantíssimos, recados que vai ser do seu interesse. Amém? Se você gostaria de saber o que nós estamos organizando, preparando para você, jovem, amém? De 0 a 100 anos, você esteja aqui presente, tá bom? Todos estão convidados. Estenda as suas mãos para as nossas crianças. Estenda as mãos para cá, em nome de Jesus. Senhor eterno Deus e amado Pai, obrigado Espírito Santo, obrigado Pai amado e Pai querido, que o Teu amor continue sendo Pai constante na vida de cada criança, Pai, na vida do Teu reino, Senhor. Pai amado e Pai querido, vem derramando saúde na vida delas, proteção. Senhor, supre, Pai, cada necessidade, Pai. Abençoa elas, Senhor. Que elas cresçam, continuem crescendo na graça e no conhecimento do Senhor. Da mesma forma, dá sabedoria às tias, Pai, que vão estar na salinha ministrando este culto infantil, Pai. Esta programação preparada para as nossas crianças. Assim te agradecemos desde já. Abençoa tudo, Pai. Da mesma forma como já foi orado. Da mesma forma como já foi apresentado, Pai, o culto, a ministração, a palavra. Usa o anjo da tua igreja, usa o teu servo como a boca, Pai, um canal de Deus para as nossas vidas, Pai. Aleluias. Pai, usa o teu servo de uma forma livre, de uma forma, Pai, sobrenatural. Usa ele de uma forma tremenda. Que venha, Senhor, trazer edificação para a tua igreja, exortação, edificação, renovo. Aleluias. E assim te agradecemos. Toma, Pai, à frente de tudo. Usa cada palavra, usa o teu servo, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. E graças a Deus. Pode aplaudir ao Senhor. Amém? Glória a Deus. Queria saudar todos com a graça e a paz do nosso Senhor Jesus. Amém? Vamos abrir a nossa Bíblia, né? Abre a sua Bíblia no primeiro livro da Bíblia, Gênesis, capítulo 4. Hoje eu quero estar falando com vocês sobre relacionamento com Deus. Tudo que Deus quer é se relacionar com você e fazer que você se relacione bem com outras pessoas. Porque tudo que tem a ver, tudo que Jesus fez e faz e a Bíblia tem a ver é sobre relacionamento. Deus quer falar conosco, Ele quer que a gente entenda a maneira que Ele nos trata e como Ele quer que a gente trate outras pessoas e como nós precisamos ser tratados. Durante esse processo que você aceita Jesus, muita coisa vai mudar na sua vida e continua mudando. Todo dia
tem alguma coisa que Deus vai falar com você, vai estar ali convencendo, vai te treinar, Ele vai estar ali fortalecendo. E aqui eu quero falar hoje um pouco desse relacionamento que Deus quer ter comigo e com você. Começando aqui no capítulo 4, fala assim, ó, capítulo 4, Gênesis capítulo 4, fala: Adão teve relação com Eva, sua mulher, e ela engravidou e deu à luz a Caim. Disse ela: com auxílio do Senhor, teve um filho homem. Voltou a dar à luz, dessa vez, a Abel, irmão dele. Abel tornou-se pastor de ovelhas e Caim agricultor. Passando algum tempo, Caim trouxe do fruto da terra uma oferta ao Senhor. Abel, por sua vez, trouxe as partes gordas das primeiras crias do seu rebanho. O Senhor aceitou com agrado Abel e sua oferta, mas não aceitou Caim e sua oferta. Por isso, Caim se enfureceu e o seu rosto se transformou. O Senhor disse a Caim: por que você está furioso? Por que se transformou o seu rosto? Se você fizer o bem, não será aceito, mas se não fizer, saiba que o pecado o ameaça. A porta ele deseja conquistá-lo, mas você deve dominá-lo. Disse, porém, Caim a seu irmão Abel: vamos para o campo. Quando estavam lá, Caim atacou seu irmão Abel e o matou. Olha só, a gente vê aqui, logo no começo da Bíblia, um assassinato, onde um irmão mata o outro. Imagina só, logo no começo da Bíblia, você vê uma fatalidade dessa. E começou como? Eles ofertando a Deus, oferecendo uma oferta a Deus. Os dois ofereceram oferta a Deus. O que eu quero estar ministrando para você hoje? Deus, Ele quer mais do que uma oferta. Ele quer um relacionamento com Ele. E a sua reação vai dizer muito de como e o que você está ofertando. Porque, às vezes, aquilo que a gente oferta, Deus pode dizer que não quer. Deus pode dizer que não está do agrado dele. Deus pode dizer que Ele quer de outra maneira. Ele pode, mas a gente, às vezes, como eu tenho falado, a gente não está pronto, às vezes, para ouvir um não. Às vezes não está pronto para dizer que não está no tempo, não está na hora, não é do seu jeito. E aí, por quê? Porque às vezes você foi muito mimado. Quando você era criança, quando você foi muito mimado, todo mundo lhe mimou. E Deus, Ele não vai lhe mimar. Ele vai cuidar de você, Ele vai lhe tratar, Ele vai lhe preparar, né, para que você voe alto. Então você vai ter que saber lidar com suas emoções. Você vai ter que saber lidar com os seus pensamentos, porque Deus, Ele ensina na sua palavra que nós temos que viver pela fé. Não é por emoções, mas por incrível que pareça, mais de 90% das pessoas que são evangélicas, elas vivem por emoções. Eu estou sentindo de ir na igreja, eu vou. Eu estou sentindo de orar, eu oro. Eu não estou sentindo de ir, então não é de Deus eu ir. Essas coisas, isso é uma enganação, não é assim. A Bíblia nos chama para andar pela fé. Andar pela fé não é pelos sentimentos. Às vezes você vai estar cansado, você vai estar doente, mas Deus quer que você vá. Deus quer que você persevere, que você continue, que você dê o melhor. O grande desafio de se relacionar com Deus é porque é o seguinte: Ele não quer qualquer coisa. Ele quer o teu coração. Ele não quer o teu trabalho, Ele quer o teu coração. Quando você faz um trabalho bem feito, dá uma oferta do coração, verdadeira, com alegria, aquilo ali serve. Aquilo ali Deus recebe, mas se a gente fizer só por obrigação, se a gente fizer só para fazer, por fazer, eu vou por ir, eu vou porque eu tenho que ir, às vezes Deus nem aceitou a nossa vinda, porque a gente não fez da melhor maneira para Deus. Deus quer o melhor. Por isso que eu digo, Satanás, ele vive plantando coisinhas no coração das pessoas, e quando a pessoa não está com o coração limpo, quando ela não está com o coração puro, ela não consegue que a palavra de Deus caia no coração dela, ela não consegue receber a palavra, ela não consegue então ter a sua vida transformada. Por isso que a Bíblia diz assim: se alguém tem alguma coisa contra você, você acerta com aquela pessoa e dá a sua oferta, para que o Senhor possa aceitar a sua oferta. Ele quer que você se relacione bem uns com os outros, que você se relacione bem com os irmãos. O que depender de você, você tem que fazer
tudo para ter paz com os outros. O que depender de você. O que depender da gente, a gente tem que amar as pessoas, independente se elas são boas para a gente ou não. A gente tem que aprender isso na Bíblia. Olha o que acontece aqui. Os dois ofertaram, certo? Porém, a Bíblia diz o seguinte no versículo 5. No versículo 4, Abel, por sua vez, trouxe as partes gordas das primeiras crias do seu rebanho. O Senhor aceitou com agrado Abel e sua oferta. Se você notar aqui, a oferta de Abel foi a parte gorda, a melhor parte e a primeira cria. Ou seja, ele separava o primeiro para Deus. Uma das grandes dificuldades que nós temos nos dias de hoje é dar o primeiro para Deus. Às vezes a gente dá o que sobra para Deus. A gente dá uma oferta para Deus. A gente dá um pouco do tempo. Se eu tiver tempo, eu vou para a igreja. Se eu estiver me sentindo bem, eu vou para a igreja. Se eu estiver bem, eu cumpro isso. Então, normalmente, a gente está fazendo a oferta de Caim, que é, eu dou uma oferta para Deus. Mas a gente tem que trazer a oferta de Abel, que tem que colocar Deus no centro da sua vida, dele ser o primeiro. Ele é mais importante do que o meu trabalho. Ele é mais importante do que a minha família. Ele é mais importante do que eu mesmo. Ele tem que ser o primeiro na nossa vida. Ele tem que ser o primeiro. Você vai ter que trabalhar, você tem que cuidar bem da sua família, você tem que fazer tudo isso. Mas ele quer ser o primeiro. Ele quer ser o seu Deus de verdade. E aqui, da maneira que você oferta a ele, vai dizer muito onde e qual lugar ele está na sua vida. Aqui, quando Caim trouxe a oferta e não foi aceito, quando você não é aceito e você reage mal, quando alguém diz, não está bem feito esse trabalho, e você reage mal, com ira, fica indignado, quer dizer que você não deu o seu melhor, primeiro, e segundo, que você vai ficar de mal até com Deus. Se uma pessoa chega a ficar mal com Deus, imagina com um irmão lá fora. Então, eu preciso saber como é que eu estou reagindo quando as pessoas falam alguma coisa para mim que eu não gosto. Como é que eu reajo? Como é que fica o meu coração? Porque Deus, se tem uma coisa que Deus quer saber, é como é que está o seu coração para Ele. Como é que está o seu coração hoje? Porque Ele se relaciona com você através do teu coração. A Bíblia diz o quê? Que Ele não fica olhando o exterior, se você está bonito, se você está bem vestido, se você aparenta bem, mas Ele sonda o teu coração. Então, quando você entra na igreja, se tem alguma coisa que Deus vai olhar, é o teu coração. Ele vai olhar. Por que Ele escolheu Davi? Porque ele tinha um coração quebrantado e contrito. Então, Deus ele vai sondar o nosso coração. Mas o que é que contamina o coração do homem? Contamina são esses sentimentos, às vezes, de falta de aceitação, de briga com o irmão, de chateação com o outro, de estar com alguma coisinha, quando Deus quer fazer uma grande família e quer que todo mundo se dê bem. E aí, atrapalha o teu relacionamento com Deus. Olha o que acontece aqui. Os dois irmãos logo, só tinha dois, nem tinha muitos. Diz o seguinte, que quando Deus não aceitou a oferta de Caim, mas não aceitou, no versículo 5, mas não aceitou Caim e sua oferta, por isso Caim se enfureceu e o seu rosto se transformou. Deus não aceitou, e o que aconteceu com ele? Ele ficou furioso. Ele ficou irado, porque as coisas não estavam do jeito que ele queria. Lembra que eu falei aqui na última pregação, de um homem que não conseguia ouvir ninguém, de um homem que era duro, que não conseguia, que não queria acordo, que Deus terminou levando ele. Agora, hoje eu estou falando para você que Deus, como é que Deus trata a gente? Nossa natureza é assim. Tem dia que você vai ficar irado, tem dia que você vai ficar chateado, tem dia que você vai ficar magoado, só que você não pode permanecer desse jeito. Até aqui estava normal. Ele ficou chateado quando ele recebeu um não. Só que Deus te permite ficar irado, mas não permanecer irado. Não permanecer chateado. Não permanecer com o coração magoado com ninguém. Ele chegou e deu uma chance para ele. Ele falou assim, versículo 6. O Senhor disse a Caim, por que você está furioso? Então, a primeira coisa que quando você estiver furioso, raivoso, chateado, Deus vai falar com você. Por que você está assim? Por que você está assim? Abel tinha culpa dele estar assim? Porque ele acertou?
Mas você já notou que tem muitas pessoas que são assim? Porque você acerta, porque você faz alguma coisa que agradou a Deus e que Deus está aceitando, tem gente que vai arranjar confusão com você. Ele não tinha nada a ver, ele nem estava pensando em Caim. Abel estava dando o melhor dele para Deus. Mas sempre que você dá o seu melhor, às vezes tem alguém lá fora, um irmão lá fora, lá dentro de casa, em algum lugar que vai arranjar um problema com você. Porque você está fazendo o melhor para Deus, não tem a ver com você, tem a ver com Ele. Está entendendo? Tem a ver com Ele, só que Ele vai se ver com Deus. Se eu tenho um problema com alguém, se eu fico chateado com alguém, Deus vai fazer a mesma pergunta que fez para Caim. Ele vai dizer, mas por que você está furioso? Mas por que você está furioso? Por que você está indignado? Por que você está com isso no coração? Porque às vezes a gente chega na igreja cheio de coisa dentro, na nossa mente, no nosso coração, pelo que você passou no dia a dia. E você está se relacionando com várias pessoas. E Deus não quer que nada disso fique no seu coração. Isso atrapalha a unção, isso atrapalha a libertação, isso atrapalha tudo na vida da pessoa. Porque você vai ser alguém que anda por sentimentos e não pela fé. Mas Deus, ele vai sempre o quê? Eu sempre mostro para vocês que Deus, ele quer que você acerte. Ele vai dizer, por que você anda furioso? Você tá furioso, mas você não precisa andar furioso. Você não precisa andar magoado, você não precisa permanecer do jeito que você está sentindo isso aí. Não é para estar. Então, olha só, ele diz assim, por que você está furioso? Porque se transformou o seu rosto. Moisés, ele subia na presença de Deus e o seu rosto brilhava. Deus quer que o nosso rosto brilhe com a presença dele, com a graça dele, com o vigor dele na nossa vida. Nós temos que passar por aí em qualquer lugar e brilhar. Deus quer que a gente entre num lugar e a gente saiba fazer a diferença, no falar, no agir, no perdoar, no dar. A gente tem que ser diferente. A glória de Deus tem que ser vista na nossa vida, através das nossas atitudes. E a nossa reação é a parte que Deus mais olha. É a parte que Deus mais olha. Não é o quanto eu oro, não é o quanto eu prego bem, não é o quanto eu perdoo, o quanto eu ando a segunda milha, o quanto eu não desisto, o quanto eu sou consistente. Essas coisas Deus vai ver. O quanto eu recebo a repreensão e corrijo o que precisa ser corrigido. Então ele vai te dar oportunidade. Ele falou assim, por que você está furioso? Por que se transformou o seu rosto? Deus não quer ver ninguém com o rosto transformado. De raiva, irado, gritando com o outro, e dormir perturbado, ou nem dormir porque o irmão está de cara feia. Isso Deus não quer que aconteça com ninguém. E ele diz assim, ó, se você fizer o bem, não será aceito? Se você fizer o bem, não será aceito? Se você reagir bem, você não vai ser aceito, você não vai ser aceita? O negócio é o seguinte, Deus, ele tem um desejo que a outra pessoa acerte. Você, como cristão, tem que ter o desejo que a outra pessoa acerte, que a outra pessoa melhore, que a outra pessoa ela seja transformada e não apagada. Porque o espírito de Caim é o espírito que quer matar o outro, mesmo que seja irmão. Ele quer detonar o outro, ele quer matar o outro. Deus falando com Caim, repreendendo e dando uma oportunidade para ele, mas o espírito que estava em Caim era um espírito que era o pecado, que queria matar o outro, que queria detonar o outro, que queria, porque ele foi aceito e o outro não. Agora isso acontece na igreja, só não aqui, mas em todas as outras sim. As pessoas ficam com esse sentimento, porque um foi aceito, esse foi elogiado e o outro não foi, fica doído lá dentro. Mas isso aí foi o próprio Deus, não foi o pastor, não foi um líder, não foi um pai, não foi uma mãe, foi o próprio Deus que disse, olha, Abel trouxe da gordura, do melhor, das primícias, do jeito que eu ensinei, do jeito que Adão e Eva tinham aprendido e ensinou para eles. Já você trouxe qualquer oferta, não tem jeito que não, para não dar nada eu vou lá e dou aquilo ali. Para não dar nada eu vou lá e faço, mas ali não está o teu coração. O teu coração está quando tu obedece o que Deus diz, eu vou dar o dízimo, porque o dízimo foi o que Deus pediu, e a oferta é um acréscimo. Porque o teu coração tem que estar naquilo que Deus pediu. Aí quando a gente não tem um resultado, é porque a gente não planta da maneira correta. Mas se a gente plantar da maneira correta, o coração da gente está naquilo ali, ó.
eu tenho falado bastante sobre a questão da gente se relacionar bem uns com os outros e perdoar uns aos outros. E eu estou mostrando para vocês aqui o quanto isso é importante. Aqui, imaginem só que Caim era uma pessoa normal. Era uma pessoa normal. Só que o inimigo, ele está à porta. Você é uma pessoa normal, mas o inimigo está doido para entrar na sua vida. Ele está doido para fazer você se irar. Ele está doido para que você machuque alguém com as palavras, que você machuque alguém com as suas atitudes. Então, o Senhor diz, por que você está furioso? Porque se transformou o seu rosto. Se você fizer o bem, não será aceito. Mas, se não o fizer, saiba que o pecado ameaça a porta. Ele deseja conquistá-lo, mas você deve dominá-lo. Ou seja, qual era o pecado ali? A ira. Ele está virado. Depois da ira vem a morte. Primeiro a pessoa se ira com a outra, depois ela quer matar a outra. E aí Deus diz, olha só, cabe a você dominar. Ou seja, todos aqui podem ficar irados. A Bíblia diz, ireis, mas não pequeis. Então você pode se irar com uma situação, você pode se irar com alguma coisa, mas você não pode pecar. Você vai ter que dominar aquilo ali, você vai ter que orar, porque senão essa ira pode entrar em você, o demônio entrar em você e você quebrar alguma coisa, você bater em alguém, você chegar até matar, que foi o caso de Caim. Então o que Deus fala assim, ó, você não precisa ficar desse jeito. Se você fizer o que é certo, você vai ser aceito. Mas o pecado está à porta. O pecado é isso, é esse sentimento de mágoa, de falta de perdão, de acusação. Essas coisas todas que passavam na mente de Caim. Isso era carne. Então olha o que eu quero mostrar para você aqui hoje. Era Deus falando com ele cara a cara, tá? Face a face. Ele diz assim, mas se não fizer, saiba que o pecado ameaça a porta. Ele deseja conquistá-lo, mas você deve dominá-lo. O que é que o pecado quer fazer? Conquistar você. Conquistar. Você diga, não, você tem direito, porque você deu uma oferta, mas ele não aceitou a minha oferta. Por que ele não aceitou a minha oferta? Por que ele não aceitou a maneira que eu falei? Por que eu não fui aceito? Isso é o pecado, querendo te dominar, te dando razão para você falar daquela maneira ou sentir aquilo. Qual foi a maneira que ele falou? Está virado, o rosto dele estava vermelho, ele estava expressando que ele estava totalmente insatisfeito com como Deus tinha falado com ele. Insatisfação é uma brecha desse tamanho para o diabo entrar na sua vida. Sempre, eu vejo muita gente às vezes, insatisfação é o contrário de gratidão. A pessoa grata, ela é grata, obrigado, que bom, que bênção, tá bom, tá bom. Gente insatisfeita é sempre assim, mas só tem isso, só foi isso, não dá para fazer outro jeito não, tá tão mal feito, é sempre insatisfeito. E isso é um pecado, é uma abertura muito grande. Deus disse que em tudo você tem que dar graça. Agora, como é que a gente sabe quem é satisfeito e quem não é? É só passar um dia com a pessoa ouvindo o que é que ela fala. Ela vai reclamar de tudo, uma pessoa insatisfeita. Tudo está ruim, está mal feito, não tem sal, e não tem açúcar, e tá aguado, e está cru. Você vai ver, tudo acha um defeito. Ou sempre quer alguma coisa a mais. Ah, mas por que não trouxe outro? Ah, por que não compra outro? Aproveita o que você tem. Use o que você tem, seja grato pelo que você tem. Não fica achando pretexto e mais coisa, quando Deus já tem te dado tanto. A gente tem que ser grato pelo que a gente tem. E olha, ele fala assim, falou tranquilo com ele, mas olha o que é que ele fez. Disse, porém, Caim a seu irmão, Abel, vamos para o campo. Ele não ouviu Deus e já tinha um plano para pegar o irmão dele. Já pensou? Irmão fazendo um plano para pegar o outro irmão? O que é isso? Está entendendo? Quando você tem a mente de Cristo, essas coisas... Eu não consigo nem cogitar isso. Por isso que eu sou até chato nesse assunto, de não deixar isso cogitar, porque não é de Deus. Quando você deixa um pensamento vigorar na sua mente que não é de Deus, contra um irmão, contra uma pessoa, você está dando brecha para o diabo entrar na sua vida e usar você contra uma pessoa. Porque você está achando uma razão para aquilo. Está deixando o inimigo plantar aquilo. E Deus não quer isso no coração de ninguém. E ele não ouviu Deus. Ele disse assim, ó. Disse, porém, Caim a seu irmão Abel, vamos para o campo. Quando estavam lá,
Caim atacou seu irmão Abel e o matou. Olha só. Por quê? O que Abel fez? Nada. Só tinha feito o que era certo, agradado a Deus. Então, se você for lá agora, abra sua Bíblia em Mateus. Mateus capítulo 5. Eu estou falando que Deus quer que você se relacione bem uns com os outros. Começou o relacionamento dele com Deus. Quando o relacionamento da pessoa não é bom com Deus, o que acontece? Ela começa a atacar outras pessoas. Toda vez que você vê alguém atacando outras pessoas, elas não têm um relacionamento bom com Deus. Ela quer matar outra pessoa, ela está planejando mal, ela fala mal, ela difama. Essa pessoa não tem um relacionamento bom com Deus. Elas têm que acertar com Deus ainda. Porque uma pessoa que tem relacionamento bom com Deus, ela intercede pela outra. Vamos orar, alguma coisa deve ter acontecido, vamos orar para que ela mostre amor, ela mostra compaixão pela outra. Mesmo que a outra esteja toda errada e ela não queira nem mudança, mas a pessoa que tem o Espírito Santo, ela age diferente. Ela age diferente, não, ela tenta, a mente dela é assim, é tão ingênuo, não é ingênuo, é porque a tua mente vai sendo treinada para pensar o bem, não o mal. Toda vez, não, ele queria dar o golpe em mim, não, ele fez sem querer isso aí. Você não pode ficar cogitando o mal na sua mente. Você tem que pensar o bem. Pensa o bem, não, ele fez sem querer, foi sem querer. Porque o diabo desde logo foi de propósito que fez aquilo ali. Ele fez isso para ser contra mim. Isso é o diabo que coloca na cabeça. Às vezes a pessoa nem percebeu, fez sem querer, falou sem querer, não teve nem intenção nenhuma. Mas aí a malícia desse mundo, que não é de Deus, faz com que você olhe tudo com os olhos carnais e ruins. Em vez de pensar, não, ele é distraído, ela é distraída, ela fez sem querer, ela se esqueceu. Pensar o que é bom dos outros, não o que é ruim. Porque isso vem do inimigo, não de Deus. Tem que tomar cuidado como você pensa, porque isso vai afetar você. Do jeito que você pensa, é quem você é. A maneira que você pensa, segundo Provérbios, é quem você é ou quem você vai se tornar. E a gente tem que ver como Jesus pensava sobre as pessoas. O pessoal chegava dizendo que morreu. Jesus dizia apenas dorme. E ele já estava vendo ela ressuscitar. Você tem que ter fé. Essa pessoa não presta não. Essa pessoa pode estar no erro agora, mas eu estou vendo ela transformada. Eu estou vendo a vida dela salva. Eu estou vendo a vida dela quebrantada mais na frente. Porque como que o Espírito Santo vai gerar uma mudança na vida de alguém através de você, se você não crê? Me explica. Se tudo que não vem da fé é pecado. Então você que tem que crer que a outra pessoa vai ser transformada. Você tem que crer que a outra pessoa vai ser uma bênção. Você tem que crer. Se ela não for, não foi falta de sua fé, foi a posição dela. Ela não quis de jeito nenhum. Ele não quis de jeito nenhum, mas você creu e você não tem culpa no cartório, porque você fez a sua parte. Você abençoou. A Bíblia diz, abençoa e não amaldiçoeis. Lembra? Preguei sobre isso também. A nossa boca tem que ser um instrumento de bênção, porque a tua palavra tem poder. Você tem que ministrar a bênção. Vamos lá. Mateus 5, e eu estou falando sobre relacionamento com Deus. Eles estavam se relacionando com Deus, não agradou Deus, Deus foi corrigir, ele matou o irmão. Aqui em Mateus capítulo 5, olha só. Mateus 5. A partir do versículo 7, olha só. Bem-aventurado os misericordiosos, pois obterão misericórdia. Olha só. Bem-aventurado os misericordiosos, pois obterão misericórdia. O que quer dizer? Que se você for misericordioso, Deus vai ser misericordioso com você. Se você não é misericordioso com as pessoas, adivinha o que acontece? Não tem misericórdia com você. A Bíblia diz, se você não perdoar, o Pai Celestial não te perdoa. Deus morreu por mim para perdoar. Sim, mas você tem que perdoar para ser perdoado. Tem a nossa parte na história. E isso vai gerar, tem que ter humildade. Porque para ser misericordioso é você dar uma chance, você relevar coisas, você deixar para lá alguma coisa para mostrar misericórdia e não juízo, né? Eu falei, tem um versículo na Bíblia, em Tiago, que diz que a misericórdia triunfa sobre o juízo. Então, ela triunfa, vale mais a pena ser misericordioso. O juízo deixa para Deus.
Ele vai fazer, seja misericordioso, ande a segunda milha. Ele diz que a vingança, o juízo, é o Senhor que tem que tomar conta, não a gente. Então, olha só, ele diz assim, ó, bem-aventurados misericordiosos, pois obterão misericórdia. Bem-aventurados puros de coração, pois verão a Deus. Diga assim, puros de coração, pois verão a Deus. Agora, se o meu coração não estiver puro, eu vou ver Deus? Não. Por quê? Se ele não estiver puro, ele vai estar com ira, ele vai estar indignado, ele vai estar chateado, ele vai estar frustrado. Isso atrapalha a minha visão de Deus, porque Deus olha no nosso coração. E é por isso que eu não posso. Ah, mas ele que pecou contra mim, foi ele que jogou a laranja lá no meu carro, foi ele que jogou aquele lixo na frente da minha casa. Quem fez o errado? Foi ele. Mas eu como cristão e eu como uma armadura, eu tenho que perdoar, porque senão aquilo ali vai atrapalhar o meu relacionamento com Deus. E eu não tenho nada a ver daquele camarada ter jogado aquele lixo na frente da minha casa, mas se eu não conseguir perdoá-lo, pelo erro dele que ele fez, eu não tenho nada a ver com isso, eu me atrapalho com Deus. Sem ter nada a ver com o camarada que jogou o lixo na frente da minha casa. Você vai notar que você vai ficar chateado. Imagina a sua casa está limpinha, alguém vem e joga um lixo podre na sua casa. Vai te dar uma ira. Aí você vem para a Bíblia, e aí? A Bíblia vai dizer, cabe a você controlar isso aí, o pecado está na porta, perdoa esse camarada, limpa esse lixo e deixa isso para lá. Qual é o normal? Vou pegar o lixo e jogar na casa dele. Eu sei onde é que ele mora, vou jogar lá, quando ele ver vai estar em cima do carro dele. Esse é o normal da gente fazer. Ele vai ver, ainda vou botar mais lixo lá. É assim que a gente age, o normal é esse. Entendeu? Ah, ele vai ver, deixa ele passar aqui para ele ver. Está entendendo? Mas esse não é o espiritual, esse é o normal. O espiritual é aquela vontade, vai vir. Ela vai vir porque você é humano. Mas você tem que dizer não. Eu não posso. Vem na sua mente e vem forte. E vem forte. Dá o troco. Bota ele no lugar dele. Faz aquilo que tem que fazer. Aí o Espírito Santo diz, ó, perdoa. O que Jesus faria? Levou pancada, porrada, xingado, sem ter nenhum pecado, sem nada. Ou seja, será que a gente não vai conseguir levar nada? É aquilo que eu estava falando na reunião de liderança. Ontem, eu falei sobre a questão da gente... Na verdade, eu falei outras coisas, né? De a gente não carregar mais do que a gente pode suportar. Depois eu conto essa história para vocês. Mas isso é uma coisa que você não deve carregar, porque isso vai ficar pesado para você. Se você não perdoar, se você não esquecer, você vai andar pesado, você não vai conseguir voar. Isso ali vai lhe colocar para baixo direto. Uma coisa que fizeram com você, um golpe que lhe deram, um cheque sem fundo que lhe deram. Olha que eu já recebi cada uma que você não tem ideia. De coisa grande. Mas não vou me apegar a isso. Por quê? Porque senão vai roubar a minha unção. Vai roubar a graça de Deus. Eu vou esperar em Deus. O que eu não posso deixar que nada atrapalhe isso. Se o meu coração não estiver puro, eu não vejo Deus. Está entendendo? Por isso que quando as pessoas vêm trazendo muita coisa, eu digo até aqui. Eu não posso deixar entrar em mim, eu não posso deixar entrar em mim, porque se entrar, eu entro no mesmo barco, eu perco a fé. Eu perco a graça de Deus, eu vou querer parar também, eu vou querer falar mal também, eu vou querer estressar também. Então imagina o quanto a gente tem que vigiar, para não deixar essas coisas entrar no nosso coração. Porque qualquer pessoa normal vai ficar dolorida. Qualquer pessoa normal, se alguém jogar um lixo na frente da sua casa, vai ficar indignado. Limpar essa calçada, está limpinha, alguém vem e joga um lixo. Mas ser cristão é isso às vezes, é deixar alguém jogar o lixo lá e limpar, dar a segunda face, andar para que você mantenha o relacionamento com Deus. Aqui ele diz assim, ó, bem-aventurados puros de coração, pois verão a Deus. Só existe uma coisa que você vai conseguir ver Deus, se você conseguir manter seu coração puro, que é pedir perdão, é andar a segunda milha, é ajudar o próximo, é olhar para dentro de si e dizer, glória a Deus que eu estou no caminho do Senhor, glória a Deus que eu venci essa batalha, glória a Deus que eu estou orando. Isso vai trazer paz para você, de você não desistir. E ele diz assim mais, ó, versículo 9, olha só, bem-aventurado os pacificadores, pois serão chamados filhos de Deus. Presta atenção, um filho de Deus é um pacificador. É alguém que o camarada está ali, um está ali querendo brigar, para ver quem está com a razão, para ver quem está com a razão, esse aqui a culpa é de quem, você vê que cada um, é porque isso não fez, é isso porque não faz, é por causa disso, você vê nitidamente que está faltando Espírito Santo, que não tem pacificador no meio.
pode ser crente, mas quando a gente vê que o negócio é para briga, é para contenda, é para quem tem direito, é para quem não sei o quê, está faltando o Espírito Santo ali, porque não é quem tem direito nem quem está certo, é quem está trazendo paz para aquilo ali. Custa nada a pessoa dizer, querido, espera um pouquinho aí, vai dar certo. Espera mais um pouquinho, não, veio, não chegou nesse dia, mas tua encomenda chega no outro. Calma, vai chegar. Não é assim a hora que a gente quer, a gente está mal acostumado. Ah, se não for assim, eu não vou. Vai voltar o problema para você. Você não passou na prova, vai voltar o problema, vai voltar o problema, vai voltar o problema, até você aprender a descansar em Deus. Então eu estou te ensinando um dos segredos. Mantenha o teu coração puro, não deixa. A Bíblia diz no Provérbios 4, 23, de todas as coisas guarda o teu coração. Porque aí você vai conseguir lidar bem com as outras pessoas. Senão você não vai querer nem ver mais ninguém. Vai pensar que todo mundo é igual. Todo mundo é igual. Todo mundo quer tirar proveito de mim. Todo mundo só chega perto de mim para pedir. Todo mundo só quer estar comigo por causa de... Está entendendo? E não é assim. Não é assim. A gente não pode dizer que todo mundo é igual. Deus, Ele quer tratar todo mundo. Ele quer que todo mundo acerte. Se você é um cristão, você tem que desejar o bem para o outro. O bem, não, mas eu quero que Deus toque no coração dele, mas eu quero que Deus toque no coração dela, que Deus a quebrante, que ela tenha uma vida com Deus, que ele tenha uma vida com Deus, que ele se acerte com Deus, porque todos nós aqui vamos passar. A gente vai ter que se preparar para ir para o céu. E a limpeza do coração faz com que você veja Deus. Imagina só, a pessoa ser cristão e não ver Deus, e não ouvir Deus. Imagina só, eu ir para a igreja, eu ter que seguir um monte de coisa, fazer um monte de coisa. Se eu não estiver vendo Deus, eu não vou fazer alegremente. Se eu não estiver vendo Deus, a minha vida fica sem sentido. Eu vou ficar frustrado, eu não vou ver minhas orações respondidas. Mas é por quê? É culpa de Deus? Não. É culpa do tipo de coração que eu estou mantendo, entendeu? Por isso que eu estou tentando ensinar aqui. O relacionamento com Deus tem muito a ver com o tipo de coração que você mantém. E é difícil, às vezes, você dizer, Senhor, me ajuda a perdoar, esquecer isso aí. Me ajuda, eu não quero lembrar disso, porque a Bíblia diz esquecendo das coisas que ficaram para trás. Tem gente que fica remoendo uma coisa de 10 anos atrás. A Bíblia é clara, esquecendo das coisas que ficaram para trás. A mulher de Ló não esqueceu. Deus mandou um anjo, puxou pela mão, não olha para trás, ela olhou, o que aconteceu com ela? Virou uma estátua de sal. Você tem que esquecer as coisas que te magoaram lá atrás. Ah, porque quando eu era criança... Ah, passou. Hoje você não é mais criança. Você está aí firme e forte. Glória a Deus que aquilo ali serviu para alguma coisa. E você é mais forte hoje. Mas não alimente sentimento ruim dentro de você. Mesmo que você passou por situações terríveis, foi abusado, foi abusada, não seja lá o que for. Perdoa as pessoas que te abusaram, perdoa as pessoas que falaram mal, perdoa as pessoas que te traíram e deixa o teu coração puro para que você possa ver Deus. Senão, esquece que você vai ficar mais um religioso dentro da igreja. Mais um frustrado, mais um apontador de dedo, mais um peso para alguém perto de você, porque a coisa mais chata do mundo é você chegar perto de um religioso, porque ele sempre vai falar mal de alguém, ele sempre vai apontar o que está errado, ele sempre vai dar um pitaco em alguma coisa, ele nunca está satisfeito. Falta graça, falta amor, falta. Agora, quando você é uma pessoa cheia do Espírito Santo, todo mundo quer lhe convidar para você estar na casa, chamar você para comer, chamar você para sair, para você orar, porque sabe que você vai trazer uma palavra de ânimo, vai trazer uma palavra de Deus para a vida da pessoa. E é muito fácil se tornar religioso, é só deixar o sentimento ruim dominar o teu coração. Não perdoar o próximo. Então eu quero estar dizendo para você que esse relacionamento com Deus é importantíssimo, que a gente entenda que ser pacificador é algo de Deus para a vida nossa. Bem-aventurados os pacificadores, pois serão chamados filhos de Deus. Ouça as pessoas que estão perto de você. Ouça todos os cristãos que estão perto de você. Quem te ensinou a perdoar? Quem te ensinou a dizer, deixa para lá? Quem te ensinou a dizer, deixa para lá? Esquece isso aí, perdoa. Essas pessoas, elas estão sendo pacificadoras. Elas estão dizendo, deixa para lá, Deus vai te dar em dobro, Deus vai te dar o melhor está por vir. Essas pessoas vão salvar a tua vida, porque tem pessoas que nos ensinam a brigar. Tem pessoas que nos ensinam a não levar nada para casa. Não levar nenhum desaforo para casa. E aí você nunca vai seguir o que a Bíblia diz. Olha só. A Bíblia fala o seguinte ainda, ó. Bem-aventurados os perseguidos por causa de justiça, por deles é o reino dos céus.
Bem-aventurados serão vocês quando por minha causa os insultarem, os perseguirem, levantarem todo tipo de calúnia contra vocês. Alegrem-se e regozijem-se, porque grande é a sua recompensa nos céus. Vamos lá. Leia aí na sua Bíblia, por favor. Eu quero que você entenda isso aí, para ver se você está andando pelo Espírito, está entendendo o que a Bíblia diz. Presta atenção o que está escrito. Está escrito o seguinte, no versículo 13, está falando: alegrem-se e regozijem-se, porque grande é a sua recompensa nos céus. Por que você está irado? Por que você está chateado? Por que você está triste quando estão falando mal de você? Se a Bíblia diz que é para você se alegrar, que há uma grande recompensa para você no céu. Então, está entendendo como a Bíblia diz, e o que a Bíblia diz, e o que a gente faz? É diferente. Agora, por quê? Você tem que estar orando para isso aqui, você conseguir se alegrar, porque senão você fica maluco, você fica preocupado, você se sente acusado, condenado, o diabo te coloca todo tipo de enfermidade, porque a Bíblia diz que assim como a sua alma está, o seu corpo vai estar. Se você estiver abatido, estiver triste, você vai ficar doente. Agora, se você for pelo que a Bíblia diz e se alegrar com as tribulações, você vai ficar mais forte. Não, Deus tem um plano na minha vida. Negativo, paro não, vou louvar mais a Deus ainda, vou buscar mais ainda. Não estou dizendo que sou perfeito, estou dizendo que não erro, mas se eu erro, eu busco me corrigir, eu busco me levantar, eu busco acertar. É isso que Deus quer do cristão. E eu quero que você anote: alegrem-se e regozijem-se, porque grande é sua recompensa nos céus, pois da mesma forma perseguiram os profetas que vieram antes de vocês. Pensa aí, você tem andado alegre ou triste? Eu ainda não vi nenhum versículo na Bíblia que te manda andar triste. Ele pode dizer que no meio da tristeza, no meio de funerais, você vai aprender, mas não para ninguém andar triste. Será que você é obediente? Eu sou muito obediente, pastor. Eu sou muito submisso. É mesmo? Como é que tu só vive triste quando a Bíblia manda tu andar alegre? Como é que tu só vive reclamando quando a Bíblia manda tu agradecer? E tu é obediente? E tu está cheio de fé? Ou eu estou cheio de fé? Se eu não estiver obedecendo a Bíblia, é isso que Deus quer de mim. Que eu realmente olhe para mim, não para os outros. E diga: rapaz, tu está reclamando quando era para tu estar agradecendo. Está entendendo? Era para tu estar feliz e tu está triste. Então, a Bíblia é um confronto para mim. Entendeu? É um confronto para você quando você lê, mas entenda que você não está certa e você não está certo quando você está triste, está reclamando e está indignado com o irmão, porque você acha que você tem razão. Você não tem razão. Só quem tem razão é Jesus, que morreu sem pecado na cruz. Você tem pecado e eu tenho pecado. E a Bíblia diz que se nós dissermos aqui que a gente não peca, está entendendo? Agora, a nossa reação diz de como nós estamos espiritualmente. Eu não aguento mais dessa vida, estou cansado, ninguém liga para mim, ninguém me liga, ninguém cuida de mim, ninguém visita, ninguém faz isso. Ninguém não, é que tu não está vendo. Porque as pessoas estão indo, as pessoas estão cuidando, as pessoas estão visitando, as pessoas estão dando. Você não está vendo nada porque você está debaixo da carne. A Bíblia diz que quem é carnal não consegue ver as coisas espirituais. Jamais você vai conseguir convencer uma pessoa carnal das coisas espirituais. Se ela estiver na carne, não tem quem convença. O próprio Deus, Criador do céu e da terra, falando com Caim: Caim, meu filho, se você fizer o que é certo, você não vai ser aceito? O que é que ele fez? Deus, face a face, falando com ele. Porque se fosse outro, não é o pastor não, é Deus. Ele chegou lá e mancomunou e disse: ei, Abel, vamos passear. E matou. Se Deus falar, não é se Deus falar não, Deus fala. O negócio é a gente ouvir. Deus fala, é a gente reconhecer mesmo. Preciso orar mais, preciso acordar mais cedo, preciso caminhar a segunda milha. A Bíblia é um livro espiritual, sim, e é um livro prático. Ela vai dizer como você tem que agir. Você é um pacificador ou você toca fogo quando vê um negócio que não está muito certo? Você tem que ser um pacificador, amém? Diga assim: seja um pacificador. Vamos lá.
Agora diz o seguinte, né? Alegrem-se e regozijem-se, porque grande é sua recompensa nos céus. Tem recompensa para quem se alegra, amém? Quer recompensa de Deus? Alegra, fica alegre, se mantém alegre, dá graça a Deus, dá graça, dá um bom testemunho de ser alegre, de ser grato. Tem recompensa para quem é alegre, não tem recompensa para quem reclama não. Para quem reclama tem o quê? Volta no deserto. Todo mundo sabe, né? Pelo menos eu acho que isso todo mundo que passou por uma escola dominical, ou todo mundo que estudou a Bíblia sabe que quem reclama dá mais volta no deserto. 40 anos dando volta no deserto, 40 anos ali preso, na mesma situação, porque reclama, porque toda vez que vem um teste, a pessoa explode. Toda vez que vem uma situação que não está certo, a pessoa age de uma forma errada. Lembra Jesus? As pessoas lá chegavam para Jesus e diziam: mas como é que pode? Mandamos aqui o meu irmão a quem tu amas, e tu não veio, ele morreu. Jesus chegou lá 4 dias depois e ressuscitou ele. Deus sempre chega na hora certa. Às vezes as coisas não acontecem como a gente quer, para ver como é que vai ser a nossa reação. Seja grato, seja alegre, que isso vai lhe mostrar a maturidade espiritual. Se eu brigar com uma pessoa que meteu, ela está errada, aí eu vou lá e desço a pia nela. Essa será que é a melhor maneira de consertar? Vai desfazer o que ela fez de errado? Não. É melhor eu conversar com ela: querido, olha, com todo carinho, né? Na semana que vem, você afina esse instrumento aí direitinho, toca aí direitinho, tá bom? Porque realmente você chegou meio aí sem treinar. Já não é o caso nosso, né? Que o nosso guitarrista aqui levou o violão, limpou em casa, chega a estar brilhando meu violão, ó. Esse violão é meu, ó, nem da igreja não é meu. E eu deixei para a igreja, que era que eu ia aprender a tocar, e eu vejo ele brilhando ali, ó, glória a Deus. Mas assim, veja a melhor maneira de ensinar a outra a ser bem-sucedida onde ela não foi. Ou se não se disponha: ai meu Deus, tá aquilo ali. Eu me disponho para ir lá e ajudar. Se disponha para resolver o problema de alguém, se disponha para ajudar alguém. Isso é o cristianismo, é carregar o fardo um do outro, ajudar. Quando a gente vê alguma coisa que precisa melhorar, sempre se disponha para ajudar, sempre se disponha para interceder. Mais um versículo que eu quero deixar para vocês, olhe lá. Gálatas 5:23. Gálatas 5:23. Sabe por que eu estou falando com isso, eu estou insistindo? Porque se a gente não conseguir lidar bem uns com os outros, se o maior mandamento, depois de amar a Deus, é amar o próximo como a si mesmo, e é nessas coisas que a gente vê todos os problemas que a gente consegue encontrar na terra, é com as pessoas. É as pessoas tendo problema de relacionamento. E Deus quer se relacionar bem com você, para que você se relacione bem com o seu próximo, amém? Então vamos lá, Gálatas, quem encontrou aí? Gálatas, estou encontrando aqui também. Cinco, 23. Mas o fruto do Espírito é o amor, a alegria, a paz, paciência, amabilidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Diga aí, domínio próprio. A gente precisa disso. Mansidão, domínio próprio. Contra essas coisas não há lei. Não há lei, não há religiosidade e não há apontação de dedo. Ninguém nunca vai apontar o dedo para você quando você for amor. Não, tudo bem. Aí a pessoa chega: tudo bem, tá bom, eu não vou discutir com você, deixa para lá. Você está falando, deixa isso para lá. Porque você é amor. Ou você está alegre, a pessoa chega... Tem pessoa que se incomoda se você for alegre. Tu só vive rindo. Como é que pode? Tu só vive rindo. Não tem problema não, é? As pessoas conseguem achar problema até porque você ri. Mas tu só vive rindo. Aí tá com um monte de coisa para resolver e só vive rindo, tu não se preocupa, não é? A Bíblia diz o quê? Não andeis ansiosos. Né? Eu queria rir, era mais. Né? A gente tinha que rir mais, sofrer menos. Deus quer que a gente sorria, não fique preocupado toda hora. Entendeu? Mas está dizendo aqui, ó, mas o fruto do Espírito é o amor, a alegria, a paz, paciência, amabilidade, bondade, fidelidade, mansidão,
domínio próprio, contra essas coisas não a lei. E aí, o que a gente acontece quando a gente lê um versículo que nem esse? Pelo menos quando eu vejo que alguma coisa dessas aqui eu estou precisando melhorar, eu começo a acordar mais cedo. Comigo funciona assim. Eu tenho que orar mais. Quando eu vejo que eu estou ficando muito ignorante, ou eu estou ficando muito estressado, eu tenho que acordar mais cedo. E naturalmente eu começo a buscar mais do Espírito Santo e eu vejo, ó, acalmar mais, ficar mais tranquilo, ter mais graça. Ou seja, eu sou um ser normal. E para ser espiritual, tem que ter oração. Tem que ter leitura, tem que ter confronto, tem que não aceitar. Eu não aceito ficar chateado, eu não aceito ficar magoado, eu não aceito isso na minha vida, porque não pode. Eu não posso andar desse jeito, porque senão o inimigo vem e me pega. Porque eu estou todo dia por aí, expulsando demônio. Eu estou todo dia, todos os dias, colocando mão, expulsando demônio, orando por gente doente. Como que vão ser curados? Como que eu vou ter inspiração para pregar? E como que isso vai acontecer se eu não tiver com a vida em dias? Se meu coração estiver machucado? Se eu não tiver... o inimigo só faz assim, ó. Quantas vezes vocês viram eu faltar um culto? Nunca. Se eu faltar é porque realmente não teve jeito. Eu posso chegar até tarde, mas jamais faltar ou fechar nada. Nem doença, nem bate de carro, nem queda de avião. Nada vai acontecer, nem a polícia. Por quê? Porque eu tenho um compromisso com Deus. A igreja tem que estar sempre de portas abertas, porque o inferno não prevalece contra a igreja. A igreja que ataca, não é o inferno que ataca, não, a igreja que vai para frente. A gente tem que manter, e vamos abrir, vamos abrir muitas outras igrejas, já está tudo no gatilho aí para abrir outras igrejas, cobrir a do Higino, abrir na Preaoca, abrir em Fortaleza, vamos crescer. Porque a igreja do Senhor cresce. Cresce. A gente cresce, amadurece e a igreja cresce. Agora, tem que ter o exercício da fé, tem que ter o exercício do amor. Jesus amou o mundo. Eu tenho que amar. Eu tenho que entender que eu estou no meio de pessoas falhas, de pessoas pecadoras. Paulo diz do qual ele era o maior. Ou seja, nós temos que aprender a amar uns aos outros. Você mostra misericórdia hoje, amanhã você tem misericórdia. Você perdoa hoje, Deus te perdoa. Você releva alguma coisa hoje, Deus releva também. A gente não pode ficar botando na balança quem é mais certo, quem é mais santo, quem é mais inteligente, não. É quem ama mais, quem anda mais a segunda milha, quem é o pacificador, quem é que está orando, quem está intercedendo, quem é que é alegre, quem é que dá graça. Eu quero imitar essas pessoas. Eu não quero imitar quem reclama e quem tudo está ruim. Então, para finalizar aqui, esses são os frutos do Espírito: amor, alegria, paz, paciência, amabilidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Contra essas coisas não há lei. Abra sua Bíblia agora em Provérbios 16. Provérbios. Hoje a gente deu uma passeadinha na Bíblia, mas eu desafio você a orar e pedir a Deus para ver essas mudanças verdadeiras. Assim, não, Senhor, eu não quero andar chateado, eu não quero andar estressado, eu não quero andar nervoso, eu não quero andar debaixo de nenhuma condenação, porque a tua Bíblia diz que eu tenho liberdade. Começa a orar por isso, para você ver quão livre você vai ficar. As pessoas podem falar, as pessoas... Glória a Deus, a Bíblia diz que bem-aventurado eu sou, porque eu continuo fazendo todos os dias o que Deus me chamou para fazer. Todos os dias. Então, olha só, Provérbios 16, 32. Olha só, isso aí é um ensinamento profundo, tá? Recebe aí. Melhor é o homem paciente do que o guerreiro, mais vale controlar o seu espírito do que conquistar uma cidade. Olha aí. Melhor é o homem paciente ou disciplinado ou que tem domínio próprio do que o guerreiro. Mais vale controlar o seu espírito ou se controlar do que conquistar uma cidade. Ou seja, melhor é uma pessoa que tem domínio próprio do que uma pessoa que tem muito esparro e não consegue se dominar, não consegue
não perdoar, entendeu? É isso que Deus quer dizer, que é melhor uma pessoa que se domina e tem domínio próprio do que uma que ganha uma cidade inteira. A Bíblia diz que se você controlar a sua língua, você controla o seu corpo todo. Provérbios 10, 19, vamos lá. Olha como é bom ler a Bíblia. Porque nós somos desafiados a melhorar. 10, 19. Quando são muitas as palavras, o pecado está presente. Mas quem controla a língua é sensato. Quando você fala muito, você termina pecando. Mas quando você controla a sua língua, você é sensato, você é inteligente. Você não se mete em furada. Então, é um provérbios. E eu queria estar finalizando com isso. Deus, Ele quer se relacionar com você. E Ele quer que você se relacione bem com os outros. Diga assim, relacionar bem. É diferente só se relacionar. Mas relacionar bem. No que depender de mim, tenha paz com todos. Nem sempre você vai conseguir ter paz com todos no dependente do outro. Mas no dependente de você, você tem que ter paz com todos. Está disposto a falar, está disposto a entrar, está disposto a perdoar. Agora você não pode controlar a outra parte. Você só pode controlar você. Trata bem, perdoa, não guarda nada no coração, fica limpo. Não, meu coração está limpo. Eu falo, eu entro, eu abençoo, eu saio, eu não tenho mágoa. Você está joia com Deus, está limpo, seu coração está limpo, você está tranquilo. O inimigo não vai ter acesso para você, ele não vai te dominar. Agora, se você ficar, se ele souber que tem um ranço, ele vem. E vai querer que você mate, e vai querer que você derrube, e vai querer que você fale mal, e vai querer que você difame, porque aí ele entra na sua vida, mesmo na religiosidade. Lembra não, o pessoal direto querendo pegar Jesus, direto os religiosos querendo pegar Jesus em algum erro. Olha aí, e pode, sacerdote falando sozinho com a mulher, pedindo água ainda, e mandou os discípulos para comprar pão, comprar comida para ficar falando com a mulher. Entendeu? Os religiosos de plantão sempre tem alguma coisa para inventar contra Jesus. Então, quanto mais contra ele, você... se ele fosse profeta, por que ele está comendo na casa de um pecador, de Zaqueu? Por que ele está comendo lá? Por que ele vai para lá? Se ele fosse, ele ia saber. Tudo que o religioso faz é apontar dedo. A outra mulher chega, eles estão comendo na sala, ele com os pés para trás, que a mesa era baixa, a mulher começa a alisar o pé de Jesus. Se ele soubesse quem é essa mulher que está tocando os pés dele, ele sabia. Só que ele não impedia. Ele tinha bom relacionamento com as pessoas. Ninguém aceitava aquela mulher, mas Jesus aceitava. Essa é a diferença de ser cristão e ser religioso. Não, tu não toca em mim não, porque tu é muito pecador, viu? Tu não chega perto de mim não, porque tu vai queimar meu filme. Não, tu não vai entrar na minha casa não, porque olha como que tu se veste. Tu entrar na minha casa, vão pensar o que de mim? Tá entendendo? Essas religiosidades é o que afasta as pessoas que estão precisando de Jesus. Tá entendendo? Por quê? Por causa do crivo religioso que foi passado erroneamente. Fala de Deus, mas não vive Deus. Entendeu? Deus quer que você abrace e ame as pessoas e elas se sintam amadas, para que o Espírito Santo possa trabalhar na vida delas e elas mudarem. E não acusadas. Não tem transformação na vida de uma pessoa acusada. Você pode acusar ele, dizer que ele é bêbado, que ele é drogado, que ele é isso, que ele vai para o inferno. Essa pessoa nunca vai mudar. Por quê? Porque ela não recebeu amor. E Deus, para salvar a gente, Ele nos amou a ponto de se entregar por nós. Então é o amor que transforma, é o amor que perdoa a multidão de pecados. Então eu queria desafiar você, ore, aumente o seu... Eu estou falando de algo que eu estou fazendo, aumentando. Eu estou aumentando. Eu acordava já cedo, estou acordando bem mais cedo, 2 horas mais cedo, para aumentar a minha intimidade com Deus. Estou tentando aumentar o meu tempo com Deus. Porque a única coisa que aumenta a tua intimidade com Deus é quando tu aumenta o teu tempo com Deus. Porque tu fala mais com Deus. Gasta mais tempo, mais oração. Você e Deus, fecha a porta do teu quarto e ora. E Deus vai te dar mais graça, mais paz, mais domínio próprio. Vai te abençoar mais em todas as áreas. Aumenta 10, aumenta 15, aumenta 20 minutos de oração, você e Deus vai te fortalecer mais.
Ele vai tirar todo o estresse, toda acusação, toda doença. Ele vai te curar, vai fazer coisas maravilhosas. Amém? Fique de pé. Eu quero estar encerrando hoje. E o meu desafio para a igreja é: vamos amar os irmãos, né? Vamos ajudá-los. Quando você vê alguém, em vez de ver alguém de uma maneira ruim, veja a pessoa como se ela estivesse doente. Ela está doente, ela precisa de cuidado, ela precisa ser cuidada, ela precisa ser orientada, ela precisa de oração, em vez de ver ela como um inimigo. Coloca a tua mão para frente. Eu quero orar por você. Aí onde você está. Eu quero pedir que o Espírito Santo venha te despertar nesses dias para um grande avivamento. Porque o desejo meu é que a igreja toda, né, todos, meu desejo sempre foi esse, é que toda igreja ande no mesmo espírito, na mesma vontade de amar uns aos outros, na mesma vontade de perdoar, na mesma vontade de guardar a vida do irmão, de não falar mal. É um desejo meu, que toda igreja ande nessa unção. Aqui? Amém. Glória a Deus. Então eu queria que nessa noite você abrisse o seu coração para amar mais, para andar a segunda milha, para perdoar, para que Deus deixe o seu coração puro, para que você veja Deus. Não deixe que nada, nenhuma palavra que falaram contra você machuque você. Você hoje vai rejeitar essas palavras. Senhor, eu libero essa palavra, eu perdoo essa pessoa, eu perdoo essa situação, eu quero que o meu coração fique limpo, eu quero te ver, eu quero ser livre. Cada pessoa tem ela tem o espaço dela, ela tem um arbítrio dela de querer o que elas quiserem. Deixa elas, mas queira você ser livre, ter o coração puro. E isso não cabe a mim, isso cabe a ele, cabe a ela. Eu estou ensinando certo, eu estou querendo Deus. Cabe a cada um tomar a sua decisão, mas eu quero que meu coração seja limpo para eu ver Deus, eu quero estar em paz com o Senhor, eu quero fazer a obra de Deus. Esse é o desejo meu como pastor da igreja e como amigo seu, para que você possa ver o Senhor, que você seja alegre, seja grato, prospere, que Deus venha te fazer enriquecer em todas as áreas da sua vida, porque Deus é bom, Deus é bom. Deus é bom, Ele é maravilhoso, e Ele quer te ver feliz. Ele veio para te dar vida e vida em abundância, amém? Quero orar por você, quero orar. Também nós vamos estar intercedendo pelo irmão da Rosinha, né? Vamos estar colocando ele em oração. Eu vou orar por vocês e depois todos nós vamos orar pelo irmão da Rosinha, fazer uma intercessão aqui para que o Senhor visite ele, para que o Senhor possa estar libertando, para que o Senhor possa estar operando na vida dele, amém? Vamos orar primeiro pela nossa vida, né? Porque primeiro a gente recebe e depois a gente abençoa. Pai, em nome do Senhor Jesus, nós nos colocamos na Tua presença nesta noite, Senhor. Pedimos, Espírito Santo, que o Senhor venha nos encher com a Tua graça, venha nos encher com o Teu poder, venha nos encher, Senhor, dá-nos um coração igual ao Teu, Senhor. Ajuda-nos, Senhor, a amar, Senhor, mais. Ajuda-nos a andar a segunda milha. Ajuda-nos a dar a outra face. Ajuda-nos a nos alegrar, prestar atenção na Tua palavra que diz que nós temos que ter um motivo de toda alegria o passar por diversas tribulações, dificuldades, porque isso vai fazer com que gere perseverança, e a perseverança é um caráter aprovado na nossa vida. Senhor, venha nos encher, nos ajuda no dia a dia, Senhor, para que nós venhamos, Senhor, a sorrir mais, Senhor, para que nós venhamos a abraçar mais, para que nós venhamos, Senhor, a amar mais, Senhor. Nós precisamos de Ti, Senhor, precisamos ganhar mais vidas, cuidar bem delas, Senhor. Ajuda-nos, Senhor, multiplica os obreiros, multiplica, Senhor, porque a obra que o Senhor tem é grande, Senhor, para essa cidade aqui, para o Brasil e para fora do Brasil. Eu sei que o Senhor está preparando, Senhor, um celeiro de missionários, o Senhor está preparando pessoas para pregarem o Evangelho em todo mundo, Senhor, amando o Senhor e demonstrando, Senhor, que vale a pena, Senhor, vale a pena seguir o Teu conselho, vale a pena seguir a Tua palavra, Senhor, perdoar e ser perdoado, Senhor, e ajudar outras pessoas. Eu peço, Senhor, e nós queremos como igreja, Senhor, declarar que nós somos mais do que vencedores, que nós amamos o nosso irmão, que nós não desistimos de ninguém e que estamos aqui, Senhor, para interceder por aquele que está doente, aquele que está
fraco, aquele que está debilitado, vamos restaurar, vamos abençoar, vamos trazer, Senhor, a Tua palavra que cura, que é remédio. E nesse momento nós queremos unir a nossa fé e orar, Senhor, pelo irmão da Rosinha, Senhor. Visita ele, Senhor, onde ele estiver, Senhor. Pai, traz libertação, Senhor. Quebra as cadeias, Senhor, desfaz todo laço, Senhor, em nome de Jesus. Nós ministramos sobre ele, Senhor, que ele seja curado, que a sua vida seja transformada, Senhor, que toda resistência de anos caiam por terra, porque a Tua palavra, Senhor, ela é suficiente, Senhor, para fazer mais do que nós pensamos ou imaginamos, Senhor. E nós ministramos neste lugar uma unção poderosa que vai quebrar todo jugo, qualquer pessoa que esteja presa em algum pecado, em algum delito, em alguma acusação, alguma coisa, alguma condenação, seja livre em nome de Jesus. Orebaçoquetá, chourebacá, surebacanta, rabaçourebacá. Espírito Santo, vem sobre a Tua igreja, traz liberdade para Te adorar, traz liberdade, Senhor, para andar em vitória, traz liberdade, Senhor, para amar, Senhor, para andar segunda milha. Senhor, traz alegria, Senhor, porque o Senhor diz que enche o nosso coração de alegria, Senhor, que é bonito aquele que anuncia o Evangelho. Então a Tua igreja tem saído, Senhor, e eu peço, Senhor, que essa graça venha sobre a vida de cada pessoa que tem ido, Senhor, que tem evangelizado, que tem doado a sua vida, que haja essa alegria, que a pessoa possa bendizer, ser grato, porque assim isso gera felicidade no nosso coração de estar cumprindo o Teu propósito, Senhor. Nós já vemos o irmão da Dona Rosinha restaurado, Senhor. Nós vamos ver ele sim, Senhor, dobrando os joelhos, Senhor, Te aceitando, tendo a sua vida transformada, em nome de Jesus. Oramos, Senhor, pela comunidade aqui de Cascavel, que o Senhor toque, Senhor, faça milagres, Senhor, restaura vidas, Senhor, em nome de Jesus. Usa-nos, Senhor, da Tua maneira, como o Senhor quiser. Estamos aqui, Senhor, para fazer a Tua vontade, Senhor. Eu peço que o Senhor venha trazer refrigério, supra, Senhor, as necessidades de todos que aqui estão, Senhor. Que todos nós, como igreja, sejamos unânimes, gratos, porque o Senhor tem sido bom e até aqui o Senhor tem nos ajudado. Usa cada servo Teu aqui, cada amigo Teu, do jeito que o Senhor quiser. Ganhem vidas para o Senhor Jesus, ganhem vidas, saiam, cuidem das pessoas, porque é isso que Deus quer, que a gente venha multiplicar, criar novos cultos, novas igrejas, mais vidas para o reino de Deus. E eu oro, Senhor, que agora que nós vamos voltar para nossas casas, que essa graça, que esse amor, que esse domínio próprio, Senhor, venha sobre nossas vidas, que nós venhamos a Te buscar mais intimamente, Senhor, e que a graça, que a paz e a divina consolação do Espírito Santo repouse sobre a vida de cada um de vocês aqui nessa noite, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Aleluia. Se alguém precisar de receber oração, vem aqui para frente. Parece que tem uma reunião com o pessoal de jovens, né?